Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Atos. Nós vamos falar do nosso sistema de apoio para a transformação. Abençoado com esse casal, com novos membros e o lindo hino que nós ouvimos para nos preparar para a mensagem. Atos capítulo 2, eu vou ler versos 42 a 47. O objetivo dele é porque essa passagem é a igreja primitiva. Antes de ler, é importante a gente ressaltar que toda vez que a gente quer saber como uma coisa funciona bem, a gente volta para o princípio. Os irmãos lembram, antes de você ler, quando perguntaram a Jesus sobre o casamento? Alguém veio para Jesus e fez uma pergunta assim: olha, Jesus, tem um grupo aí dizendo que pode divorciar por qualquer razão. Tem um outro grupo aí que diz que pode divorciar, mas só por causa de se houver adultério. E tem outro grupo que diz que não pode divorciar de forma nenhuma. O que você fala? O que Jesus fez? Ele falou assim: vamos olhar como é que Deus criou o casamento. Ele levou para o princípio. Vamos ver como é que foi no princípio. Aí levou para o Gênesis capítulo 2. E o que Jesus está ensinando aí é que quando você quer saber a respeito de alguma coisa, como funciona, você volta para o princípio. E quando a gente quer saber como a igreja funciona, a gente tem que voltar para o princípio. E a igreja é estabelecida no livro de Atos. E Atos 2 conta como que a primeira igreja, a igreja original, é chamada igreja primitiva, se estabeleceu e se organizou como igreja. Essa é a passagem. Atos 2, 42 a 47, eu leio na Nova Versão Internacional. Eles, os apóstolos, os crentes novos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, eles partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Note, por favor, que nesses 5 versículos, os versículos 42 até o meado 47, fala do que a igreja fazia. A igreja fazia algumas coisas, como igreja no início, e o final do verso 47 fala o que Deus fazia. Porque a igreja fazia certas coisas importantes, Deus, verso 47b, acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O propósito da igreja é exatamente esse: trazer pessoas para serem salvas. Mas para que isso aconteça, a igreja tem que fazer a sua parte. Mantenha a sua Bíblia aberta em Atos 2. Nós temos decretado o próximo ano como o ano da transformação. Cada ano a gente escolhe uma palavra para nos dirigir na forma que a gente prega, nas séries. E esse ano, por exemplo, nós falamos de restauração. E eu creio que Deus restaurou muitas coisas na nossa igreja, e uma das coisas lindas que Deus restaurou foi os grupos de conexão. Nós falamos de restaurar paixão por Deus e paixão por pessoas. No ano que vem, a palavra é transformação. Nós usamos essa passagem em uma mensagem que preguei há 2 domingos atrás. Todos nós, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Essa passagem, ela nos diz que transformação é um processo pela qual passamos como crentes. Ninguém é transformado imediatamente. Nem Paulo, quando teve a visão no caminho de Damasco, foi transformado imediatamente. Ele foi transformado aos poucos. Então, nós somos transformados aos poucos. Deus vai transformando a nossa vida. Deus nos ama incondicionalmente. Deus não precisa que você seja mudado ou transformado
para que Ele trabalhe na sua vida. Ele trabalha Ele te aceita do jeito que você é. Você não precisa de mudança para você ser transformado. Você pode ser transformado da forma que Deus... você vem para Deus e Deus te transforma da mesma forma. Mas Deus te ama tanto que Ele não quer que você fique dessa mesma forma. Deus quer que você seja transformado mais e mais à imagem do seu Filho. Então, em janeiro, nós vamos começar uma campanha que nós chamamos de 50 dias de transformação. Os irmãos estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouve bem? Então tá bom, esse microfone está bom, vamos manter assim. 50 dias de transformação. 50 dias que nós vamos estar... Pode me dar aqui, querido, você está querendo falar comigo alguma coisa? Você quer essa folha? Deus abençoe você, é sua. Amém. É sua, querida, amém. Graças a Deus para a vida do Jossi, não é? Esse é o nosso diácono-chefe. Ele mantém tudo em ordem, juntamente com a equipe de diáconos. Então vamos lá. Deus quer nos transformar e nós queremos ser transformados por Ele. A partir de janeiro, preste atenção porque eu estou usando essas 3 mensagens para te ajudar. Nós vamos estar falando de 7 áreas de transformação, 7 áreas. E eu tenho falado para vocês que essa mensagem não é para minha esposa, o meu filho, o meu vizinho, essa mensagem é para mim. Diga comigo, é para mim. A transformação é para mim. 7 áreas, todos nós precisamos, tá? Uma dessas áreas você está enquadrado, eu estou enquadrado. A minha esposa, antes do curso, falou assim, tem essa área que você precisa de ser transformado. Então, todos nós precisamos. Nós vamos falar de transformação espiritual. Nós vamos falar de saúde e transformação física, mental, emocional, relacional, financeira e vocacional. Preste atenção. Espiritual, nós queremos ter uma vida espiritual melhor. Quantos podem dizer amém? Física, nós queremos ter um físico melhor, amém? Mental, nossa mente sadia. Emocional, nossas emoções sadias, curadas. Vocacional, nossos trabalhos, aquilo que a gente quer fazer. Alguns de vocês estão dizendo assim, olha, eu vim para cá, mas não estou gostando do meu tipo de trabalho, eu queria mudar. Nós vamos ajudar você a fazer isso. Financeira, pastor Max falou disso, sair de dívida, não ficar devendo nada a ninguém. Eu creio, preste atenção, que se a gente seguir os princípios que nós vamos aprender, em 2017 você pode ficar livre de todas as suas dívidas. Eu creio nisso. Relacional, a maneira que você se relaciona com pessoas, principalmente amigos. Então essas 7 áreas são importantes. Nós vamos estar trabalhando em cima disso. E a gente tem usado esses domingos para preparar você. Agora, nessa campanha, nós temos 3 importantes aspectos. 3 importantes aspectos, são 7 semanas. Por que a gente faz isso por 40 ou 50 dias? A gente às vezes faz 40 dias, a gente faz 50 dias. Nós fizemos 40 dias de propósito, 40 dias na palavra, o plano de Daniel e agora 50 dias de transformação. É porque nós sabemos que um hábito para ser adquirido leva entre 40 a 50 dias, geralmente 40 dias. A gente está querendo transformação, nós vamos trabalhando com 50 dias. Então a gente vai começar o ano nessas áreas. Dia 8 de janeiro, guarda essa data, 8 de janeiro nós vamos começar. São 7 mensagens que vocês vão ouvir desse púlpito, pregadas por mim e por os outros pastores, 7 mensagens, todo domingo, uma mensagem para te preparar para a semana. Primeiro aspecto, vir à igreja e ouvir a mensagem. Segundo, devocional diário. Você tem um aplicativo, você vai receber o aplicativo. Todo dia, por 50 dias, às 7 da manhã, vai ter uma notificação no seu telefone, dizendo assim, o devocional de hoje está pronto. Você vai abrir, está lá em inglês, está lá em português, eu não sei se vai ter em espanhol, porque o pastor Magno está tentando decidir se esse é o melhor para a congregação dele, mas português e inglês já está lá, então você vai ler o devocional, tanto em português como em inglês, você escolhe a língua, e aquele devocional te prepara para o dia inteiro, é um devocional que você lê em 1 a 2 minutos, uma passagem para você memorizar.
E o terceiro aspecto, e por isso que eu estou tirando o dia de hoje, são os grupos de conexão. Os grupos de conexão são chave na sua transformação. Então, eu quero hoje falar de um assunto muito importante que tem a ver com os grupos de conexão. Eu contei para vocês já, e vou repetir novamente, um sonho que eu tive há mais ou menos 3, 4 anos atrás. Vocês já ouviram eu falar sobre isso, mas quem é mais novo, os membros que chegaram hoje talvez não ouviram. A nossa igreja, essa igreja que você hoje é membro, ela começou há 33 anos atrás. Eu e Tereza começamos essa igreja numa casa. Ela começou num grupinho pequeno e elas foram casas, a gente chamava de grupos familiares. E essa igreja, ela foi crescendo, nós tivemos em São José, tivemos em São Francisco, hoje estamos aqui, mas ela sempre cresceu nas casas, sempre. O maior crescimento dessa igreja, quando a gente teve mais de 500 pessoas, é porque a gente tinha grupos familiares em toda a área da Bahia. E a gente perdeu isso com o tempo. Depois que a gente veio para o templo, a gente ficou tão animado com o templo, que a gente ficou no templo e saiu das casas. Nós temos uma igreja com 3 congregações, não são 3 igrejas, uma igreja, 3 congregações. Nós temos um culto às 9h30 em inglês, um culto às 11h30 em português e um culto às 3 da tarde em espanhol. 3, 4 anos atrás eu estava orando, preocupado, a igreja não estava crescendo, não vinha gente nova. E eu me lembro que eu estava orando, e eu não dou muita ênfase em sonhos. Tem tantos sonhos que eu tenho, que pessoas têm, tem nada a ver com Deus, mas Deus também fala através de sonhos. E esse foi específico. Eu estava em um lugar, eu não me lembro aonde, mas era um lugar muito grande, e era uma reunião de pastores. Não era um culto, era uma reunião, porque a gente estava comendo, conversando. E eu me lembro que eu olhei e vi o pastor Rick Warren. O pastor Rick Warren é o pastor da igreja Saddleback, no sul da Califórnia, um homem de Deus, pastor de uma das maiores igrejas na América, um homem que eu espelho nele bastante. Eu já li vários dos seus livros, inclusive essa campanha é baseada na sua igreja e no material dele. A gente adaptou e fez para nós, mas no inglês a gente está usando todo o material de Rick Warren, no espanhol, todo o material dele, porque tem os vídeos em espanhol, não tem em português, nós criamos o nosso, e vocês viram, está maravilhoso, 7 grupos, aliás, diga-se de passagem, espero que ele não esteja ouvindo, e se está ouvindo ele não sabe português, mas espero que ninguém traduza, o nosso está melhor do que o dele. A gente fez mais curto, o dele é de 30 minutos, o nosso é 12 a 15 minutos, e eu creio que vai ser maravilhoso. Eu me lembro que eu estava com ele nesse lugar, e eu olhei e vi Rick Warren. Eu nunca falei com Rick Warren, já estive na igreja dele, como vocês estão aí, já ouvi ele pregar, mas nunca apertei a mão dele. Mas no sonho, eu vim para ele e falei: "Ô, pastor Rick, tudo bem? Você é tremendo, eu me espelho muito no seu ministério, já li vários dos seus livros." E eu dizia para ele assim: "Pastor Rick, eu quero te convidar para pregar na minha igreja. Eu sou pastor em São Francisco, eu quero te convidar para você pregar na minha igreja." E ele olhou para mim no sonho e dizia assim: "Mas por que você quer que eu vá na sua igreja?" Eu disse: "Porque eu quero que a minha igreja cresça." Ele disse: "Eu não preciso de ir na sua igreja para isso. Diga aos membros da sua igreja para conectar com 4 ou 5 pessoas e a igreja vai crescer." E esse sonho se repetiu 5 vezes na mesma noite. Diga para a igreja se conectar com 4 ou 5 pessoas e a igreja vai crescer. E por isso então nós mudamos. Quando eu acordei, eu contei para minha esposa, depois contei para os pastores, contei para a igreja, e nós mudamos então o termo grupos familiares, pequenos grupos, para grupos de conexão. E eu creio que isso é bíblico. E a gente falou o seguinte: se nós queremos crescer como igreja, a gente tem que voltar para as casas durante a semana, como a gente começou antes. E eu e o pastor Max, nós trabalhamos 2 anos para tentar colocar nessa congregação a importância dos grupos de conexão, e finalmente esse ano foi, graças a Deus, uma grande bênção. Deus restaurou os grupos de conexão na nossa igreja. E o grande exemplo disso são as pessoas que se tornaram membros hoje, e todas as pessoas que foram batizadas e recebemos como membros. No grupo em inglês, eu estou batalhando, está sendo difícil. No espanhol, nós estamos batalhando, está sendo difícil. Mas nós cremos que isso vai acontecer. O grupo de conexão é um apoio, é um sistema de apoio que Deus dá para a sua vida.
Nenhum astronauta vai para o espaço sem um sistema de suporte de vida. Nenhum mergulhador vai à profundidade do oceano sem um sistema de suporte de vida. Nenhum cirurgião opera em você sem primeiro conectar você a um sistema de suporte de vida. Nenhum soldado é enviado para a batalha sem algum tipo de sistema de apoio. Se você é militar nas Forças Armadas, isso é chamado um pelotão. E um pelotão é, em outras palavras, um grupo de soldados que estão juntos para apoiar um ao outro, para cuidar um do outro, para lutar um para o outro e, se necessário, para morrer um pelo outro. E essa figura do pelotão é uma tremenda figura porque mostra o sistema de apoio que o soldado tem no conflito. É a mesma coisa que Deus tem para nós como igreja. Queridos, prestem atenção, por favor. O que eu vou falar é importante. Deus nunca quis que você passasse pela sua vida sozinho. Deus nos criou para viver em comunidade. Deus não quer e não quis que você passasse pelos seus problemas, suas dificuldades, suas tragédias, sem a ajuda de alguém. Aliás, a primeira coisa que Deus falou depois de fazer o homem, Deus falou: não é bom que o homem esteja só. A gente aplica esse versículo para o casamento, e é verdade que no casamento realmente dois é melhor do que um, mas isso também se aplica na vida cristã. Para você crescer na vida cristã, você precisa de ter a ajuda de alguém. Eu corto meu cabelo num salão ali em Pacífica, e eu estou ali por um tempo, mas eu já não estou gostando muito. Parece que eles estão tirando muito da minha cabeça. Eu vou conversar com a irmã Edith, ver se ela me ajuda, se ela conseguir botar mais cabelo aqui. Mas eu vou lá cortar o cabelo e estou lá, toda vez que eu vou é uma pessoa diferente. Mas eu gosto que faço o aplicativo e aviso para ela: estou lá em 10 minutos, ele está esperando por mim. E geralmente eu pego uma senhora, eu não sei a etnia dela, mas ela fala muito bem inglês. Eu creio que ela esquece de quem eu sou. Ela gosta muito de conversar. Eu não sou muito de bater papo, eu sou ruim muito de bater papo. Então, se a pessoa não fala comigo, eu fico calado. Mas o pessoal que corta cabelo gosta muito de falar. E eu estou sentado lá, eu já fico pensando: Senhor, não deixa falar muito não, e se falar, me ajuda a falar de ti, porque eu não tenho muito papo. E essa aí sempre faz a mesma pergunta: está preparando o cabelo para quê? Porque eu gosto de estar com o cabelo legal. O que você faz? Aí eu falo para ela: eu sou pastor. Já falei isso para ela umas 4 ou 5 vezes. Aí ela fala assim: pastor? Aí ela começa a falar assim: da onde? Aí eu falo o nome da igreja, ela mora em Daly City. E ela começa a contar a história dela. Já ouvi a história dela 4 vezes. Eu tive depressão e não sei o que, e fui para uma igreja e ali Deus me libertou. Mas aí eu briguei com alguém na igreja, saí da igreja, estou fora da igreja até hoje. Aí eu falo para ela: minha consciência, precisa estar na igreja. Ela fala: mas eu fiquei chateada com o pastor, chateada com os membros da igreja, estou fora da igreja. E eu falei: como é que está a sua vida? Está mal. Foi porque a senhora está fora da igreja. Deus nunca quis que você vivesse a sua vida espiritual sozinho. É muito interessante que Jesus foi que colocou isso em mente. Ele disse em Mateus capítulo 18, verso de número 20: onde se reunirem 30, 40, 50, 100, 1000, é isso que ele diz? Não. Quando se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Deus está conosco quando a gente está sozinho. Deus está conosco quando a gente está num grupo maior como esse. Mas há alguma coisa especial quando a gente está em um grupo pequeno, no nome de Jesus. Então, eu quero tirar poucos minutos, eu não preciso de muito tempo, me dá 20 minutos hoje, para falar com vocês de 2 coisas importantes. Mas eu vou falar com vocês baseado nessa passagem que Paulo disse a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, verso 15, ele disse assim: olha, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Paulo está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, nem todo mundo sabe como agir numa igreja. Então eu vou escrever uma carta para você ensinar as pessoas como elas devem agir na igreja, como elas devem se portar, o que elas devem fazer para que elas possam crescer. E eu quero tirar a mensagem de hoje, e é muito interessante que é uma mensagem antes do Natal, era para a gente estar falando de Natal, mas é tão importante que eu tirei 3 domingos para preparar você para o que vai acontecer em 2017. E eu quero que você saiba o seguinte: eu creio de todo
todo o meu coração que será uma das melhores campanhas de crescimento espiritual que nós já tivemos na nossa igreja. Eu creio que essa campanha do ano de 2017, janeiro e fevereiro, 7 semanas, vai preparar a você para uma transformação tremenda na sua vida. 2016 para você foi bom ou ruim? Não sei, para mim foi bom. Mas se foi ruim para você, eu sei que gente perdeu entes queridos, eu sei que gente perdeu trabalho, mas eu prometo a você, como pastor de vocês, se vocês passarem por essa campanha de transformação, eu prometo, em nome de Jesus, que 2017 será um ano maravilhoso, tremendo na sua vida. Eu não vou prometer mar de rosa, mas o que eu vou prometer é que Deus vai fazer transformação na sua, na minha vida e na vida da nossa igreja. O nosso modelo para 2017 é o mesmo que nós usamos para 2016. O modelo é a igreja de Jerusalém. E o modelo é o seguinte, esse ano a gente vai incrementar ainda mais. A igreja tem que se reunir no templo, como nas casas. A igreja em Jerusalém, ela se reunia no templo, Atos 5 nós lemos, e nas casas. A igreja Mensagem de Paz, ela cresceu e começou e está aqui por 33 anos, porque ela se reunia no templo e nas casas. Todas as igrejas que crescem no mundo hoje, no século 21, elas se reúnem na igreja e nas casas. Em algumas igrejas chamadas de células, pequenos grupos, grupos familiares, da nossa é grupos de conexão, mas para a igreja crescer, e nós queremos crescimento, amém? Nós temos que reunir na igreja e nas casas. Então hoje eu quero falar de 2 importantes perguntas. Eu quero dar para vocês rapidinho, em poucos minutos, a resposta de 2 importantes perguntas. Primeira pergunta, quais são os propósitos dos grupos de conexão? Ou seja, qual é o propósito de nós nos reunirmos nas casas, nesses grupos de conexão? O que a gente faz ou devemos fazer nos grupos de conexão, de acordo com Atos 2, 42 a 47? 5 coisinhas, e amanhã você vai pegar já no seu aplicativo o esboço dessa mensagem. Então você não precisa escrever, porque amanhã é só você abrir o aplicativo que está lá. Mas eu quero que você preste atenção. Primeira coisa que nós vamos entender que nós temos que fazer num grupo de conexão é estudar a palavra de Deus juntos. Ou seja, nós não vamos reunir nas casas porque a gente quer comer pão de queijo, embora o pão de queijo é gostoso. Tem muita caloria, mas é gostoso. Nós não reunimos nas casas para a gente fazer aniversário. Aniversário é outra coisa. Grupo de conexão não é para celebrar aniversário. Não use o grupo de conexão. Vamos aproveitar para celebrar o aniversário de fulano de tal. Não, grupo de conexão não é para isso. Grupo de conexão, primeiro, é para estudar a palavra de Deus. Atos capítulo 2, 42a diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. 2 palavras-chave nesse versículo, dedicar e o ensino. Eu preciso que a gente entenda que os grupos de conexão servem para que a gente estude a palavra de Deus, e para que isso aconteça eu preciso que a gente esteja dedicado, comprometido. Preste atenção, porque esse ano vai ser um pouco diferente, pelo menos nas 7 semanas. Depois a gente pode até mudar, mas nas 7 semanas eu vou dizer para vocês o que eu quero de vocês. Eu não quero, nessas 7 semanas, líderes, pastores, mestres, não. O que eu quero nessas 7 semanas são hospedeiros. Hospedeiros. O que é um hospedeiro, pastor Fernando? Hospedeiro é uma pessoa que abre a sua casa para ter um grupo de conexão na sua casa. Você pode ser membro da igreja novo ou velho, você pode ser crente novo ou muito tempo, você pode ser adulto ou pode ser jovem. Mas o que a gente quer é que a gente se reúna numa casa com o propósito de estudar a palavra de Deus. Então eu estou pedindo a vocês para que você seja um hospedeiro. O que o hospedeiro vai fazer? O hospedeiro, toda semana ele vai vir aqui na igreja no domingo, ouvir a mensagem, e ele vai pegar o esboço para o seu grupo. Então, eu quero que você, por exemplo, se reúna com mais uma pessoa da igreja. Então, o João é membro da Mensagem de Paz,
convida o Joaquim, e o João e o Joaquim agora, duas pessoas da igreja, Joaquim convida uma pessoa não crente, e o João convida uma pessoa não crente. Mas vamos dizer que o João é casado com a Maria, e o Joaquim é casado com a Isabela. Então, o João e a Maria convida o Joaquim e a Isabela, porque são dois casais. Então, dois casais ou duas pessoas se reúnem num grupo de conexão. Um deles vai abrir a sua casa e cada um deles vai convidar alguém que ainda não é crente. Eu disse para vocês que eu não peço para vocês fazerem nada que eu não esteja disposto a fazer. Então, eu vou fazer também. Eu e Tereza resolvemos que, como nós somos casados e não temos filhos na nossa casa, nós vamos convidar um outro casal que também não tem filho na sua casa, para a gente ser compatível. É importante compatibilidade. Então, dois casais da igreja, eu e Tereza, mais um outro casal que nós vamos convidar, e nós vamos abrir nossa casa. E eu e Tereza decidimos que nós temos dois vizinhos, um do lado direito, outro do lado esquerdo da nossa casa. Então, eu e Tereza convidamos um outro casal da igreja e nós convidaremos os dois vizinhos que moram ao lado da nossa casa. Eu não sei se eles vão vir, mas nós vamos convidar, nós vamos orar. E dessa forma, a gente garante que o grupo vai funcionar, porque tem duas famílias da igreja e a gente está convidando esses dois amigos. Eu quero que você faça o mesmo. A palavra hospedeiro em inglês é a palavra host. Eu gosto muito do que Rick Warren faz, ele usa um acróstico para host. Ele diz assim, um host é uma pessoa que have to like people, ou seja, tem que gostar de pessoas. Então ele usa o H para have to like people. O O, ele tem que open your home, abrir as suas casas. Então você abre as suas casas. E muita gente hoje não quer fazer isso mais, porque as pessoas entram, às vezes suja a casa, mas hospedar, gente, ser hospitaleiro é bíblico, queridos. Terceiro, S, serve something to drink or eat. Muito importante, servir alguma coisa para comer e beber. E isso aí eu não preciso falar muito, é a parte que vocês são melhores. É na área de comida e bebida. Então, mas a gente tem que servir alguma coisa. Então não precisa de ser um churrasco, mas alguma coisa para comer, para beber, um cafezinho, uma aguinha, alguma coisa assim. E número 4, você tem que turn on the video, colocar o vídeo. Esse vídeo que eu preparei. Esse vídeo que no inglês Rick Warren preparou. Esse vídeo é importante, porque o vídeo é o ensinamento. O ensinamento não é o hospedeiro que vai fazer. O ensinamento vem do vídeo. Então, tudo que o hospedeiro tem que fazer é convidar uma outra pessoa, os dois convidam o outro, abrir a sua casa. No domingo, eles vão chegar aqui na igreja, todos os hospedeiros vão chegar aqui na igreja, recebe o esboço para o estudo daquela semana. Então, vai chegar o pastor Suário, é o coordenador, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Pastor Suário, o meu grupo tem 5 pessoas. Pastor Soares vai dar então 5 esboços para você. Você pode imprimir em casa, você pode tirar do computador, mas eu quero que você tenha um papel, eu quero que você escreva, então a gente vai prover para você. Aí você pega o esboço, chega na sua casa, junta o seu grupo, lê. Ok, para abrir aqui diz que a gente tem que ler essa passagem. Não, para abrir aqui a gente tem que responder essa pergunta. Depois diz assim, liga o vídeo. Se você quiser, na sua televisão, no seu computador, no telefone, do jeito que você quiser. Você vai falar para a gente como você quer receber o vídeo. Ah, pastor, eu quero um DVD. A gente prepara um DVD. Eu quero que você põe num pendrive. A gente põe no pendrive. Não, eu vou fazer um download do meu computador e vou colocar no meu iPhone, eu vou colocar no meu Smart TV. O jeito que você quiser. A gente vai ajudar você. Aí você assiste o vídeo. Quando acabar o vídeo, o hospedeiro vai ler as perguntas, todo mundo vai ler junto e você vai responder e vão discutir juntos. Então, todo mundo pode fazer isso. Não tem ninguém aqui que não pode. Você não precisa de ter seminário, você não precisa de ser pastor, você não precisa de ser crente há 50 anos. Todo mundo aqui pode fazer. E eu espero que você faça. Primeira coisa, então, a gente vai estar estudando a palavra de Deus junto. Segundo, nós vamos conectar. Conexão é muito importante. No dia de hoje, a gente vive numa rede social que os nossos amigos... Eu tenho 5.000 amigos no Facebook. Onde eles estão? No Facebook. Está na cloud, está na nuvem. Isso não é conexão. A gente vai conectar com as pessoas, gastar tempo com elas. Não é só na rede social. A gente vai estar gastando tempo com elas. Então, conexão é importante, porque isso é comunhão. Olha o que diz o texto, capítulo 2, verso 42. E eles se dedicavam à comunhão.
Conexão é outro nome para comunhão. Então nós vamos estar conectados, e comunhão é importante, porque sem comunhão a gente não vai conhecer um ao outro. Então, o que eu quero é que cada grupo, que no grupo serve para isso. Aqui, queridos, a gente não conhece todo mundo, você não sabe o nome de todo mundo. Tem gente aqui que você não sabe nem quem é, da onde veio. Num grupo de conexão você vai ter como conhecer a pessoa, saber o nome dela, saber mais sobre ela. Então, a gente vai estar conectando, vai estar em comunhão. Terceira coisa que a gente vai fazer num grupo, a gente vai primeiro estudar a Bíblia. Segundo, a gente vai conectar. Terceira coisa que a gente vai fazer, amém, comer juntos. A gente está comendo juntos, isso é importante. Por que isso é importante? Porque a igreja primitiva entendia que isso era importante. Em Atos 2,42 diz que eles se dedicavam ao partir do pão. Se você tem a sua Bíblia aí, olha o que diz o verso 46, diz assim: eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, eu estou lendo o livro de Lucas e eu tenho descoberto como a participação de comer é importante. Em Lucas 15, Jesus contou a história, a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo por causa disso. Porque a multidão dizia assim, olha, os fariseus e os saduceus, aliás, olha, Jesus recebe as pessoas e come com elas. Muitos dos ensinos de Jesus se deu em refeições. Então, comer junto é importante num grupo de conexão. Então, a gente vai fazer o que no grupo de conexão? Estudar a Bíblia, conectar, comer alguma coisa junto. Não precisa de ser jantar, não. Pode ser uma conexão, comer junto. Número 4, muito importante. Nós oramos uns pelos outros. Nós oramos uns pelos outros. Atos 2,42 diz assim, que eles se dedicavam à oração. Há uma importância da oração em concordância. Mateus 18 diz que quando nós concordamos na terra, Deus concorda no céu. Então, quando a gente está num grupo pequeno, a gente pode compartilhar. E dessas 7 semanas, vai ter áreas que a gente vai ter que falar assim, olha, eu preciso de ajuda nessa área, eu preciso que você ore por mim. Eu preciso de mudar nessa área de finanças, eu preciso de mudar nessa área de relacionamento. E a gente vai estar orando pelos outros. E eu prometo para você que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, porque diz a palavra de Deus isso. Então, essas pessoas, eles partiam o pão de casa em casa, eles dedicavam à oração. Número 5, muito importante. A quinta coisa que nós vamos fazer nos grupos, nós vamos encorajar uns aos outros. E isso é importante. Encorajamento uns aos outros, encorajamento em tempo de necessidade. Diz em Atos 2, 45 e 46, os que criam mantinham-se unidos, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Num grupo de conexão, você tem a oportunidade de conhecer 3 ou 4 pessoas. E se houver qualquer necessidade que alguém do grupo tem, o grupo pode suprir a necessidade dessa pessoa. Pode ser a necessidade financeira, pode ser uma necessidade de precisar de alguém para te ajudar em alguma coisa. Eu amo essa passagem, eu queria que vocês prestassem atenção. Está sendo projetada para você em 1 Pedro capítulo 4, verso de número 10, assim: cada um exerça o dom que recebeu. Então, cada um de nós temos um dom para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um de nós temos um dom diferente, por isso que é chamado de múltiplas formas. E eu tenho que usar o meu dom para uma outra pessoa. E Deus vai colocar pessoas no seu grupo para você exercer o dom para poder ajudar outras pessoas. Então, rapidinho, 5 coisas que nós vamos fazer no grupo. Nós vamos nos reunir para estudar a Bíblia, nós vamos nos reunir para conectar um com o outro, ter comunhão, nós vamos estar comendo juntos, nós vamos estar orando uns pelos outros e, mais importante, nós vamos estar encorajando uns aos outros. Durante as 7 semanas de transformação, nós vamos estar falando na primeira semana de ter uma vida de saúde espiritual saudável. Então, naquela semana, o seu grupo vai te ajudar a te encorajar a você ter uma vida espiritual saudável. E nós vamos falando de 3 meses, vamos fazer metas por 3 meses. No esboço da primeira semana, você vai fazer assim, ok, para mim ter uma vida espiritual saudável, eu preciso de fazer isso, isso e isso.
você vai escrever. As pessoas do seu grupo, você vai compartilhar com as pessoas do seu grupo. E o que vai acontecer é que a gente vai encorajar um ao outro a manter essas metas. Depois a gente vai falar sobre saúde física. Então vamos dizer que você está tendo problema. Olha, eu como demais, eu tenho esse problema, eu como muito, eu não me controlo. Aí você vai falar assim, o que eu tenho que fazer para ser fisicamente saudável? Você faz metas, o seu grupo vai te ajudar. Na área financeira, na área mental, na área emocional. Então essas 5 coisas são importantes para a transformação. Rapidinho, eu tenho poucos minutos para responder a segunda pergunta. Como eu posso receber o máximo do meu grupo? Porque eu não quero que você somente vá no grupo, eu quero que você receba o máximo do seu grupo. Então, a pergunta é, o que eu estou usando sempre a primeira pessoa, porque eu quero que seja nosso, tá? Não é o que ele tem que fazer, o que eu tenho que fazer para receber o máximo do meu grupo? Deixa eu responder para você, porque eu prometo a você que se você fizer essas coisinhas que eu vou falar para você, você vai receber o máximo do seu grupo. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer, pastor, para receber o máximo do meu grupo? Eu faço o meu grupo, então faça o seu grupo prioridade. Eu queria pedir um favor a vocês, eu não estou pedindo o ano todo. O ano tem 365 dias e são 52 semanas. Como pastor de vocês, eu estou pedindo de vocês, das 52, eu estou pedindo 7 semanas, que você se comprometa. Mais tarde eu vou pedir outra, mas agora eu vou pedir só 7. Eu quero que você me dê 7 semanas. Você pode me dar 7 semanas? Você pode se comprometer e dizer assim, pastor, eu vou fazer do meu grupo prioridade. O que quer dizer isso? Significa que você não vai dizer assim, hoje não dá para mim ir. Você vai se comprometer, não, por 7 semanas eu vou estar lá. Você pode fazer o seu grupo a qualquer dia. Então você escolhe o dia. Pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser em casa ou pode ser num coffee shop, onde você quiser, você vai escolher, mas quando você fizer, você não vai trocar, você vai manter o máximo possível, porque há alguma coisa em prioridade, em sistematização. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. Então, eu não quero que você deixe, eu não quero que você, são 7 semanas para transformação, eu vou em 3, então você vai ser somente transformado metade. Você não quer isso, né? A gente quer ser transformado totalmente. Então, faça do seu grupo prioridade. Segunda coisa que eu quero que você faça no grupo, compartilhe os seus pensamentos com humildade. No grupo você vai ter um momento em que você vai falar e você vai compartilhar o que você pensa. E humildade é a chave para que o grupo funcione bem, porque ninguém gosta de uma pessoa que pensa que sabe tudo. Então eu não quero que você vá para o grupo pensando que sabe tudo. Romanos 12:16 diz assim, não sejam orgulhosos, não sejam sábios a seus próprios olhos. Então você não vai estar lá para ensinar, a gente está indo lá para aprender junto. Porque Deus resiste aos soberbos e Ele dá graça aos humildes. Eu amo essa passagem em Filipenses capítulo 2, diz assim, não façam nada por interesse pessoal, por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes, considerem-se os outros superiores a vocês mesmos, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, quando você estiver no grupo, você vai se reunir com prioridade, você vai abrir o seu coração, mas falar com humildade. Terceira coisa importante que eu quero que você faça no grupo, respeite a opinião dos outros com cortesia. Num grupo, sempre vai ter pessoas que pensam diferente. E mesmo se o pastor estiver presente, ali ele não é o pastor da igreja. Ali ele é uma pessoa do grupo. Por exemplo, eu quero convidar os meus vizinhos, eles não são nem crentes. Então, vai ter gente que tem opinião diferente. E você vai permitir que essa pessoa fale o que ela pensa. Porque a Bíblia diz algo tremendo. Olha o que diz em Provérbios 18:2. Diz assim, o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Na igreja Mensagem de Paz, a gente não vai ter tolo que só quer falar. A gente vai ter gente para ouvir as pessoas falando. Pessoas que vão ser novos crentes, não crentes. A palavra de Deus diz que a gente tem que ter cuidado. Romanos 14, verso 1 diz, aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar a opinião dessas pessoas.
Então vai ter gente fraca que vai ter opinião diferente, a gente vai ouvir com cortesia. Romanos 15, 2 diz: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. E eu quero que a gente esteja num grupo para edificar a todas as pessoas. Então eu vou fazer do meu grupo prioridade, eu vou compartilhar os meus pensamentos com humildade, e eu vou respeitar a opinião dos outros com cortesia. Quarta coisa que a gente vai fazer para ter o máximo do grupo: compartilhe minhas fraquezas com honestidade. Por que eu quero falar isso? Porque durante as 7 semanas de transformação, vão ter áreas que você e eu precisamos de trabalhar, porque é uma fraqueza nossa. Se você chegar no grupo com aquela atitude, eu sou perfeito, eu não preciso de nada, quem precisa são vocês, ninguém vai ser transformado. Quando chegar, por exemplo, na área de finanças, se você tem problema de comprar impulsivamente, você tem que falar para o grupo: olha gente, ora por mim, porque toda vez que eu vejo um saldo eu quero comprar, ora por mim. Ou se a pessoa tem problema na área de alimentação: olha, eu não estou conseguindo exercitar, eu preciso de exercitar, eu preciso de fazer exercícios. Ou se for um momento na área de emocional: olha, eu tenho dificuldade porque eu tenho uma raiva de alguém que falou uma coisa comigo, eu não consigo perdoar. Você tem que abrir, eu quero que você abra o seu coração e compartilhe a sua fraqueza com honestidade, porque essa é a forma que você vai receber cura. Em 1 João, capítulo 1, verso de número 7 e 8, diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Interessante, comunhão, podemos ter comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, a gente vai chegar e compartilhar as áreas da nossa vida que a gente precisa, porque Tiago capítulo 5, verso 16 diz assim: confessem os seus pecados, as suas fraquezas uns aos outros, e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados, para que vocês possam ser transformados. Então, o que eu quero que você faça no grupo? Eu quero que você faça dele a sua prioridade. Você vai compartilhar com humildade, você vai respeitar a opinião dos outros com cortesia e vai compartilhar as suas fraquezas com honestidade. Número 5, não só você vai compartilhar as suas, mas os outros vão compartilhar deles. Eu quero que você então compartilhe os problemas dos outros com simpatia. Quando alguém, por exemplo, compartilhar dizendo assim: olha, minha fraqueza é essa, eu não quero que você critique ninguém, eu não quero que você ache que você que é melhor do que essa pessoa, mas eu quero que você tenha simpatia por essa pessoa, porque isso é muito importante. Simpatia é se identificar, é ter afinidade com o que está passando com outras pessoas. Gálatas capítulo 6, verso de número 2 diz: ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Então a gente vai estar ajudando um ao outro, porque a gente quer ser transformado. A Bíblia diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Então você vai chegar e falar assim: olha, na semana passada, porque toda semana você vai recapitular a semana passada. E aí você vai dizer assim: poxa, como é que você está? Essa semana não foi tão bem assim. Então um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Colossenses capítulo 3, verso de número 12 diz: vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia e de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. E Paulo nos lembra em 1 Coríntios 12, que a gente deve lembrar que se uma parte do corpo sofre, se uma parte do corpo está passando por necessidade, todas as outras sofrem com ela, da mesma forma que se uma é elogiada, todos os outros se alegram com ela. Então deixa eu recapitular, o que você vai fazer? Vou fazer do meu grupo prioridade, vou compartilhar com humildade, vou respeitar a opinião dos outros, vou compartilhar com humildade e ter simpatia pelos problemas dos outros. E por último, e com isso eu termino, eu vou encorajar uns aos outros. Muito importante. Hebreus 10, 24 diz: e consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos. Está a palavra-chave aí: incentivar ao amor e às boas obras. O grupo de conexão será um lugar em que a gente vai estar encorajando um ao outro, incentivando um ao outro. Você pode, você consegue, você vai ser transformado, eu também, junto a gente vai conseguir. Em Romanos
capítulo 1, verso 12, Paulo escrevendo diz assim: isto é para que eu e vocês sejamos mutuamente, a palavra-chave é mutuamente, encorajados na fé. Olhe para mim, por favor. Eu sei que a mensagem de hoje é uma mensagem mais seca, não é uma mensagem que mexe nas suas emoções, mas é uma mensagem para preparar a sua mente e o seu coração para os 50 dias de transformação. Eu falei hoje de 5 coisas que nós estaremos fazendo nos grupos de conexão. E eu falei de 6 importantes atitudes que eu e você temos que ter para podermos desenvolver a nossa fé e ser abençoado nos grupos de conexão. Amanhã, você vai abrir o seu aplicativo e essas 5 coisas e 6 coisas que respondem às 2 perguntas vão estar lá para você meditar durante toda a semana. E eu vou fazer 2 coisas para terminar o culto hoje. Hoje nós temos um almoço preparado pelos jovens da nossa igreja. Você é bem-vindo a ficar conosco para almoçar. Você que está em casa, a gente vai estar terminando o culto. Mas eu quero fazer 2 coisas hoje. Primeiro, eu quero chamar o pastor Soares, por favor. Fique de pé aqui, pastor Soares. Vem aqui em cima. Pastor Soares é um dos pastores da igreja. Edivan, cadê o Edivan? Nosso diácono, eu preciso que ele coloque a mesa onde pedir. O pastor Soares, ele vai estar me ajudando na coordenação dos grupos de conexão. O que eu quero hoje é que você se torne um hospedeiro. Eu preciso, numa igreja como a nossa, num domingo, nos 3 cultos, mais de 300 pessoas entram pelas portas da nossa igreja para adorar o Senhor. Num tamanho de igreja de 300, 350 pessoas, nós temos que ter pelo menos 50 hospedeiros. 50 hospedeiros. O meu alvo é nós termos 50 grupos de conexão mínimos, pelo menos 50. Esse é o que eu estou pedindo ao Senhor. Eu preciso de você. Quando terminar o culto, o pastor Soares vai estar ali, naquela mesa que está ali atrás, e ele vai ter uma folha com ele. E você vai chegar para ele e falar assim: pastor Soares, eu ouvi a palavra de Deus, eu quero me comprometer como ser hospedeiro. Eu vou abrir minha casa. Eu vou convidar um membro da igreja. Nós vamos convidar. Eu não quero grupo de 30 pessoas, não quero. Eu não quero grupo de 40 pessoas, não quero grupo de 15, eu quero grupo de no máximo 5 ou 6 pessoas. Grupos pequenos, em que você vai poder desenvolver essas coisas. Então, você vai chegar lá, vai dar o seu nome, falar: pastor Soares, conta comigo, eu serei um hospedeiro. Ele vai colocar anotar o seu nome, você vai dar o seu telefone celular para te mandar uma mensagem de texto, ou o seu e-mail, e ele vai fazer a pergunta: de que forma você quer receber o vídeo? E você vai dizer: olha, me dá um DVD, ou me dá um pendrive, ou não esquenta, eu vou baixar da internet. A gente vai mandar o link para você. O link vai ter uma password que você vai receber, toda semana vai ter uma senha para você abaixar. Eu queria que você fizesse isso hoje, porque no dia 8, quando você chegar aqui, ele vai estar numa mesa como essa, você vai dar o seu nome, ele vai perguntar para você: quantas pessoas vai ter no seu grupo? Eu quero 10. Aí são 6 pessoas, ele vai te dar 6 esboços. Durante a semana, eu e ele, pastor Max, nós vamos estar ligando para você, te encorajando, falando com você, dizendo: mantenha o seu grupo. Aí no domingo que vem você vai voltar, ele vai perguntar: como é que foi o seu grupo? Foi bom, foi maravilhoso. Não me encontrei, não se encontrou? Ajoelha aí que eu vou orar por você. Se vira, se encontra hoje, porque a semana já é outro. Mas eu quero que você se dedique. Então, essa é a primeira coisa, pastor Soares, obrigado. O primeiro compromisso do povo. O primeiro compromisso do povo é hoje com ele. Como é que você falou? Primeiro compromisso, hein? É hoje. É hoje. Começa hoje. Ó, então, pastor Soares está ali, ele não quer que você passe sem falar com ele. Segunda coisa que eu vou fazer, eu vou orar por toda a igreja. Fique de pé, por favor. Eu queria que a gente orasse para que Deus abençoasse essa campanha e para que Deus possa nos ajudar a passar por esse processo de transformação. Você que está em casa, se você quiser mais informação, você pode entrar em contato com a gente. Mas essa campanha é mais para os membros da Igreja Mensagem de Paz aqui. Eu queria que você desse a mão à pessoa que está perto de você nesse momento. E a gente vai orar. Hoje eu não quero abrir o altar. Hoje eu não quero ter cântico no final do culto. Hoje eu quero simplesmente fazer essa oração. E eu vou despedir você.
Mas eu oro que Deus possa usar essa campanha para a sua vida, como eu sei que Ele vai usar. Então vamos dedicar ao Senhor, essa campanha ao Senhor. Domingo que vem já é Natal, no outro domingo é Ano Novo. Aí quando vocês voltarem no terceiro domingo de hoje, começa a campanha. Então a gente vai fazer essa dedicação ao Senhor hoje. Pai, eu preguei aquilo que eu tinha preparado. Eu não sei se eu consegui passar tudo aquilo que eu gostaria de passar. E é por isso que eu preciso de Ti, Espírito Santo, para fazer o trabalho de convicção. Eu preciso que o Espírito de Deus faça o que eu não pude fazer. Eu quero que o Espírito Santo mexa no nosso coração e mostre para todos nós a necessidade de transformação. E junto com os pastores e com os membros da igreja, nós queremos dedicar a nossa igreja a Ti no ano de 2017, para passarmos por transformação. Abençoa a cada membro da igreja, independente de onde eles estão na jornada espiritual deles. Que cada um de nós sejamos transformados para sermos mais como Jesus. Na área espiritual, física, mental, emocional, financeira, relacional e vocacional. Eu oro pelos hospedeiros. Eu oro que hoje o Senhor nos dê o número de hospedeiros que essa igreja precisa. Nos dê pelo menos 50 hospedeiros, Senhor, nas 3 congregações. E que o ano de 2017 seja um ano de bênção para a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim, só a última coisa. No Natal a gente tem o costume de dar presente. Eu queria pedir um presente para os membros da igreja. Eu queria que vocês me dessem um presente de Natal como pastor de vocês. E o presente que eu quero pedir de vocês é exatamente esse: que você participe de um grupo de conexão durante 7 semanas. Eu quero pedir um presente para 50 pessoas da igreja que abram a sua casa. Esse é o presente que você vai dar ao seu pastor. Se você me der 7 semanas, esse é o presente que você está dando para mim como pastor de vocês. Se você abrir sua casa, você está dando esse presente para mim. E eu prometo para você que esse presente vai voltar para você 100 vezes mais. Deus abençoe você, tenha uma semana abençoada. Participe do almoço dos jovens hoje. Deus abençoe, nos vemos durante a semana. Não esqueça do nosso culto de Natal no domingo, dia 25 às 6 horas.